Nós, a Europa, hoje, com Ana Rita Barros, é economista, formadora credenciada em assuntos europeus. Boa tarde, Ana Rita Barros. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por falar de habitação. Estamos cientes da crise da habitação, que é uma questão transversal e que afeta quase todos os Estados europeus. E há a possibilidade de avançar com apoios ou medidas concretas para ir ao encontro desta problemática. É isso o objetivo. Concretizar, de facto, as intenções políticas, que são muitas e que andam não só nos governos nacionais, mas também nas instituições europeias. É transversal esta problemática? É transversal. Neste momento é todos os países com principal incidência nas cidades. Complicado. E principalmente para um sector etário muito particular, que são os jovens. Houve recentemente um evento promovido pelo Parlamento Europeu, pelos membros do Parlamento Europeu, na medida em que o relatório final do Comitê Especial para a Habitação do Parlamento elaborou um relatório que foi aprovado recentemente, no final de março. O evento congregou políticos, instituições financeiras, sociedade civil, cidadãos, instituições europeias e elementos, portanto, dos governos dos vários Estados-membros. Teve por base exatamente analisar o relatório e esse relatório fez algumas recomendações, digamos assim, àquilo que já tinha sido publicado pela Comissão em dezembro último. Consta no relatório que o arrendamento de curta duração, que nós conhecemos, é uma das ameaças à acessibilidade da habitação. Portanto, recomenda o relatório dos membros do Parlamento Europeu que essa proliferação de arrendamentos de curta duração seja equilibrada, portanto, entre as necessidades de um equilíbrio para o turismo e para o acesso à habitação pelos locais. Uma outra recomendação do Parlamento são sistemas fiscais adequados, incentivos fiscais para a aquisição de habitação. Nós já sabemos que já houve medidas, Sim. Há medidas temporárias, há outras que têm que ser reforçadas, mas principalmente dirigidas a famílias, agregados familiares de baixos, mas também médios rendimentos, que muitas vezes estavam excluídos dessa situação. O reforço da soberania industrial na construção europeia também. Não só edifícios novos, mas também recomendo ao Parlamento reabilitação de edifícios. Edifícios devolutos ou edifícios em condições menos próprias de serem habitados. A concessão de licenças para a habitação também em prazos prolongados e o Parlamento recomenda a sua redução para um prazo máximo de 60 dias. Quais foram, se é que podemos aqui elencar 2 ou 3 conclusões-chave, as conclusões do evento propriamente dito? Vários pontos. Primeiro, o reconhecimento de uma crise que é estrutural, não é uma crise momentânea, nem pontual, e, portanto, é uma crise a longo prazo e necessita de medidas a longo prazo também. Os seus impactos sociais e os seus impactos económicos, portanto, essa preocupação. A necessidade de uma ação coordenada. Governos locais, nacionais, regionais e também europeus, portanto, medidas coordenadas e alavancar as parcerias público-privadas nesta área, muitas vezes são soluções interessantes para resolver. O financiamento também, uma grande preocupação em acelerar medidas de financiamento adequadas para que as famílias tenham acesso. A introdução de medidas para a habitação e do tema da habitação acessível no próximo quadro financeiro 2834 foi uma das medidas preconizadas pelos parlamentares europeus. Para que não seja só, digamos, um compromisso político, mas que seja concretizável. Sim, seja concretizável através de apoios financeiros, de uma dotação e de fundos com uma certa margem que o quadro financeiro possibilita. Não são fundos de pequeno valor, são de montante. E a importância também de uma habitação condigna para a mobilidade laboral. Portanto, a mobilidade é uma realidade europeia que muitas vezes é dificultada exatamente pela dificuldade de acesso à habitação. Ponto em questão, uma coisa que é tão querida agora à União Europeia, que é o funcionamento do mercado único. Portanto, essa é a preocupação. Há uma consulta pública aberta, tem a ver com o setor dos transportes aéreos.
uma coisa que nos toca Sim, bastante. Muito perto. Foi lançada pela Comissão Europeia uma consulta pública que termina no dia 11 de junho. Um apelo porque há possibilidade, tanto o cidadão normal como as instituições, as organizações ligadas ao sector, ou mesmo empresas que trabalham no sector e estão diretamente ligadas, têm campos diferentes para preenchimento no link que penso que nós vamos referir aqui um pouco mais para a frente. Podem pronunciar-se, independentemente de serem um cidadão comum ou de terem um interesse até nesta área. Porque este é um interesse transversal, portanto nós como cidadãos também, se tivermos aeroportos e transportadoras aéreas a funcionar como deve ser, também beneficiamos, porque aí está um mercado a funcionar, tem a ver com os preços também praticados para as viagens. Mas incide concretamente sobre que aspecto? Sobre 2 aspectos, sobre o funcionamento dos aeroportos e os investimentos nos aeroportos. São 2 aspectos diferentes. Existe já um quadro atualmente em vigor, só que o quadro é de 2014 e a Comissão considera que está desadequado. Segundo a proposta apresentada, os auxílios para o funcionamento passam a ser apenas aplicados a aeroportos que tenham movimento até 1 milhão de passageiros por ano. Para termos alguma situação de enquadramento, segundo a Direção Regional de Estatística da Madeira, o aeroporto da Madeira teve o ano passado, 2025, um movimento de aproximadamente 5,4 milhões de passageiros. Portanto, ultrapassa largamente este montante. O do Porto Santo, à volta de 260 a 270 mil passageiros, portanto, uma dimensão bem mais reduzida. Os aeroportos, voltando um bocadinho atrás, os aeroportos com número superior a 1 milhão de passageiros devem cobrir os seus custos de financiamento. Portanto, não têm direito, não têm, pelo menos, auxílios que possam distorcer, segundo a Comissão Europeia, o mercado. Os aeroportos com tráfego anual máximo de 500 mil, que é o caso do Porto Santo, como nós falamos, não são viáveis, segundo a Comissão Europeia, considera que não são viáveis. Portanto, necessitam de apoio público. A representação destes aeroportos no seu todo europeu é reduzida porque, pelo que a Comissão não considera que haja distorções de mercado nos apoios que sejam concedidos a este tipo de aeroportos. Os aeroportos com tráfego entre 500 mil a 1 milhão vão ter ainda uma prorrogação de apoios durante 5 anos. Porquê? Porque sofreram muito, são aeroportos de dimensão mais reduzida, sofreram muito as consequências da pandemia, portanto, ainda estão numa situação intercalar. Estende-se o auxílio. Relativamente ao investimento, a mesma proposta da Comissão prevê que serão possíveis para aeroportos com até 3 milhões de passageiros apoios ao investimento. Daí para a frente, não. Até agora, no quadro atual, os apoios eram até 5 milhões de passageiros. Portanto, vai ser reduzido para 3 milhões. Uma atenção especial da Comissão, não é o nosso caso aqui da região, mas naqueles países transfronteiriços podem ter um pequeno aeroporto com apoios e que esteja perto de um aeroporto de outro país que até não tenha apoios. E que esteja muito perto. E isso acontece muito nos países com fronteiras. Ali no centro da Europa é comum. E, portanto, uma atenção especial à área geográfica e à análise dessa área geográfica para não haver distorções de concorrência nos apoios de uns que podem praticar preços mais competitivos, não é? Sim, convidativos. Mais favoráveis, convidativos. Mais favoráveis em relação a outros. Estas contribuições e sobre os auxílios vão ser recolhidos agora até 11 de junho, depois vão ser discutidos pelas instituições europeias e pretende-se que entre em vigor no primeiro trimestre de 2027. Sim. Há aqui um link que Sim, é complexo só para referi-lo, mas podemos encontrá-lo então em Competition? Competition. Se pesquisarmos no Google, State Aid, sim. Vai lá ter, não é? Ajudas de Estado. Ajudas de Estado, sim. É porque a publicação está em inglês, não tem tradução. Não tem em português ainda, não. Para português. Passemos à frente e falemos de um acórdão pelo Tribunal de Justiça Europeu que tem a ver com futebol. Tem que ver com futebol. É um acórdão do final de abril e tem a ver com futebol profissional e com o futebol português. Portanto, especificamente com o futebol português, então. Especificamente. Portanto, neste caso, são as medidas que foram adotadas no tempo da pandemia, portanto, ainda no Covid-19.
a Liga Portuguesa de Futebol Profissional ordenou a suspensão das competições, como nós estamos ainda recordados. E a Liga Portuguesa e os clubes participantes dos campeonatos nacionais afirmaram publicamente que os clubes se comprometiam a não contratar jogadores que tivessem rescindido unilateralmente os seus contratos em virtude da pandemia. Ora, a Autoridade Portuguesa para a Concorrência considerou que esta medida, esta medida de não contratação, restringia a concorrência no mercado de contratação de jogadores e recorreu a um Tribunal Português da Concorrência. O Tribunal Português da Concorrência teve algumas dúvidas quanto à compatibilidade da medida com o direito de concorrência da União Europeia e questionou o Tribunal de Justiça da União Europeia. Tribunal esse que veio agora se pronunciar e dizer que, apesar de considerar que o acordo de não contratação constitui de facto uma restrição ao parâmetro de concorrência no que se refere à compra e venda de jogadores no mercado, não estou a falar do mercado de jogadores, de transferências. Transferências, recorda o contexto muito específico da aplicação deste parâmetro, que é a pandemia. E como tal, acha que a medida garante estabilidade aos jogadores, ou garantiu na altura, e que pode ser e é compatível com o direito da União Europeia em termos de concorrência. Por isso, mandou esta decisão do acórdão para o Tribunal Português, que agora se vai pronunciar definitivamente. Mas interessante por ser português e por ser futebol. Sim, do futebol. Falemos ainda de prémios. Decorre no início da próxima semana a cerimónia da primeira atribuição do prémio criado pelo Parlamento Europeu, que tem um significado especial porque assinala uma data histórica, não é? Assinala, foi um prémio criado no ano passado, assinala 75 anos da Declaração Schuman, proferida em 9 de maio de 1950, e o prémio destina-se a reconhecer o contributo decisivo para a integração europeia e para os valores europeus pelas personalidades que vão ser galardoadas. São várias, não é? São várias. Desde um português, Sim. O antigo Presidente da República e antigo Primeiro-Ministro, professor Cavaco Silva, até Angela Merkel, Lech Walesa, um elemento do Vaticano, e decorre a entrega na próxima terça-feira, dia 19, na Semana Europeia em Estrasburgo. O Parlamento já anunciou que vão estar presentes 13 das 20 personalidades galardoadas. Algumas são galardoadas a título póstumo, é o caso de Lech Walesa. Sim. Por exemplo. Portanto, alguém há de representar. Sim, sim. Será também atribuído esta semana o Prémio Carlos Magno para a Juventude, depois de já ter sido atribuído o Prémio Carlos Magno a Mário Draghi. Mário Draghi recebeu ontem o prémio, portanto, que já tem longa data, não é? O Prémio Carlos Magno. O Prémio Carlos Magno para a Juventude é mais recente, é de 2008. Normalmente é selecionado um conjunto de vencedores a nível nacional, portanto 27, que se deslocam a Aachen e depois lá recebem uma menção honrosa ou então um prémio pecuniário aos 3 primeiros. Os 3 primeiros neste ano foram, em primeiro lugar, a Estónia, com o projeto Atina, que visa aumentar a participação democrática e reforçar as capacidades de liderança de jovens mulheres. Sabemos o afastamento que as mulheres e as jovens, destinam-se a jovens entre os 16 e os 26 anos, têm em relação à política e visa restabelecer a confiança e a participação, um papel ativo na política dos seus países e até na política europeia. O segundo lugar foi para um projeto francês, designado por POOL, uma aplicação política também destinada às jovens, nas redes sociais, que permite que projetos de lei que estejam em apreciação na Assembleia Nacional Francesa possam ser diretamente comentados pelos jovens, portanto podem entrar diretamente. Portanto, é para fomentar o interesse, a participação ativa. E o combate à desinformação, portanto tendo diretamente contacto com aquilo que está a ser analisado. O último e terceiro prémio foi para a Espanha. Trata-se de assuntos internacionais, relações Europa-China, e o projeto chama-se European Guanxi. Guanxi. O chinês. O chinês, exatamente. Portanto, é para reforçar a coesão europeia e a sua relação com um Estado com quem nós temos relações comerciais bem conhecidas. O prémio é gerido pelo Parlamento e pela Fundação do Prémio Internacional Carlos Magno,
e é atribuído normalmente em Aachen. O projeto português teve uma menção honrosa. Trata-se de um projeto de surf para jovens deficientes e pretendia, segundo os seus promotores, fomentar a acessibilidade ao desporto para permitir a inclusão social de jovens com deficiência. European Parasurf Tour, era como se chamava. Os prémios são pecuniários. O primeiro teve um prémio de 7.500 euros. Não é muito, é para desenvolver o projeto, mas é mais para envolver os jovens nos interesses e na política europeia. Vamos terminar a nossa conversa, Ana Rita Barros, com uma frase de Jacques Delors. Jacques Delors, proferida em maio de 1991, há muitos anos. Portanto, Jacques Delors dizia o seguinte: a comunidade europeia procura dotar-se de uma nova identidade política. A renovação económica não é suficiente. A comunidade deve assumir a sua parte de responsabilidade em matéria de política externa e de segurança. Ampliamos os nossos compromissos internacionais. Mas a Guerra do Golfo demonstrou os limites da influência e da capacidade de ação. Isto é um alerta. Os 12 Estados-membros estão, creio, de acordo ao admitir que, se agirem em comum, defendem melhor os seus interesses. Portanto, uma Guerra do Golfo de 1991, um apelo à segurança e um apelo à coesão para haver uma política de segurança e defesa já comum. Uma atenção por chamarmos na altura a Comunidade Europeia, que era como se designava, e por sermos 12 Estados-membros, na altura em que Portugal e Espanha tinham acabado de ingressar neste bloco, que é o Bloco Europeu. Ana Rita Barros, uma vez mais, obrigada e até à próxima conversa. Obrigada. Obrigada.